Vamos lá? Anote aí. Primeiro, qual é o número ideal para montar um televendas? O número ideal para você ter 100% do seu potencial seria 10, porque aí eu consigo ter 10% cada um dos colaboradores. Mas no início, não faça isso. Então no início, o ideal é que você monte com 4. Isaac, mas eu sou pequeno, então 2. Porque menos de 2 pessoas, você não sabe, se você não tiver resultado, a gente não vai ter como saber se é o colaborador ou se é o produto. Com 2 pessoas você já consegue ter. Agora, com 2 pessoas, como que eu faço a questão da supervisão? Você pega um desses colaboradores e deixa como se fosse um líder da operação. É como se fosse o supervisor. E aí você coloca um prazo mínimo. Exemplo, cada 30 mil vendido, você inclui mais uma outra pessoa. E de 30 em 30 mil você vai conseguir ter sucesso. Uma operação hoje com 4 operadores, já posso dizer que você vai ter muito resultado. Então, o número ideal é isso. Vamos para a próxima pergunta. Vale a pena terceirizar? Depende do que você for fazer. Se você trabalha com ação de B2B, ou seja, que você vende empresa para empresa, não vale a pena você terceirizar. Porque a terceirização eu utilizo em alguns momentos. Primeiro, no trabalho da prospecção. O que seria esse trabalho da prospecção? Eu chego para uma terceirizada e digo o seguinte: olha, eu tenho aqui 20 mil indústrias têxtil. E eu quero que você descubra se essas pessoas utilizam esse tipo de tecido, quem é a pessoa que decide e também quais são os fornecedores dela. Então, eu contrato essa terceirizada, que ela vai ligar para esses 20 mil, e o fruto dessa prospecção eu passo para o meu televendas. Aí vale a pena terceirizar. Cobrança. Eu tenho uma imensidão de boletos para comprar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar isso com o departamento de cobrança, que são muito mais profissionais, que vão fazer isso para mim. Pesquisa também eu posso terceirizar, eu posso terceirizar também o atendimento e até mesmo a venda. Vamos supor que eu estou vendendo um produto como jornal, revista, produto que eu vou falar com público físico. Quando você vai lidar com pessoas físicas, pode terceirizar. Agora, com pessoa jurídica que vai montar uma carteira, eu vejo que não tem muito resultado. É bom você ter os seus próprios vendedores. Qual é o custo da terceirização? É isso que vocês estão pensando? Hoje está uma média de 4 a 6 mil reais a PA. O que é PA? O ponto de operação durante 6 horas. Então, se você quer terceirizar, eu vou vender o meu livro. Eu sempre uso meu livro, porque estão aqui, né? É o que está aqui próximo, então eu vou vender meus livros. O kit dos 2 livros custa 30 reais e eu quero terceirizar. Então eu vou ter que pagar para uma operação por média de 5 mil reais. Claro que eu vou bater nos 4 mil, porque eu vou dar mais a comissão de 10 reais para cada kit vendido. Então é assim que funciona a nossa brincadeira. Então, mas você pode falar assim, é caro terceirizar? É porque a empresa de terceirizada, ela tem toda uma infraestrutura que você não tem. Ela tem a infraestrutura do supervisor, ela tem todos os sistemas, tem esse monitoramento e ela só faz isso. Então a terceirização vale a pena em determinados momentos da nossa negociação. Terceira questão, um vendedor interno trabalha 6 horas por dia? Não, o vendedor interno, que é aquele que vai fazer o atendimento de uma carteira, ele pode trabalhar o dia inteiro. Como que é a legislação sobre televendas? É que você tem que trabalhar 36 horas semanais, mas para aqueles operadores que trabalham full time no telefone. Um vendedor que ele tem que mandar um e-mail, que ele manda a proposta, que é o que acontece com o vendedor interno, ele não é considerado como operador de telemarketing, e sim como vendas como vendedor. Então ele pode trabalhar 8 horas sem problema algum. Na hora de registrar, registra ele como assistente comercial, como consultor de vendas ou como vendedor interno, não tem problema nenhum. Tanto que o piso salarial não é o piso do telemarketing, não. É o piso da sua categoria. Vamos supor que você vai ter uma menina na sua empresa e você tem 20 funcionários, é o piso da sua categoria. Então não vá fazer o erro de colocar o piso do telemarketing. O piso do telemarketing tem que avaliar a região. Por exemplo, em São Paulo nós temos o piso, que é o piso estabelecido pelo governo do estado. Então aqui é 820 reais. Um operador de telemarketing não pode ganhar menos de 820 reais. Se ele ganha menos, que é o 765,
que é o valor do salário base do operador, se ele vai na justiça ele ganha. Então é melhor você não ter essa dor de cabeça, porque pode ter um impacto muito negativo, tanto financeiro como impacto emocional. Quarto item, como que eu faço para contratar, como eu contrato talentos? A melhor maneira é você buscar na internet pessoas que têm o seu perfil. Depois você pede para encaminhar um currículo. Assim que ele encaminhou o currículo, eu faço muito isso daí, eu ligo para saber algum detalhe sobre o currículo dela. Exemplo, eu vejo lá onde ela estudou, ela não coloca o nome do estudo. Aí eu ligo, oi, tudo bem? Aqui quem está falando é Isaac Martins, eu recebi seu currículo, eu estou com uma vaga aqui de vendedor interno. Eu vi que você estudou, você fez o seu ensino fundamental. Onde você estudou? Qual foi? Eu pego alguma particularidade do currículo. Para quê? Para que eu possa ouvir a dicção do colaborador, o ânimo dele. Isso daí tem um impacto muito grande. Às vezes eu ligo para a pessoa 10 horas da manhã, aí a pessoa tem, alô, gente, a pessoa está lá dormindo 10 horas da manhã, não quer trabalhar, então nem contrato. A brincadeira assim, não quer trabalhar. Ou às vezes você liga para a pessoa fala, alô, bom dia, tudo bem? Aqui é Isaac, pode falar, mas onde fica a sua empresa? Quanto que eu ganho? A pessoa quer fazer entrevista com você, é você que está entrevistando. Não, também no contrato não. Tem que ter, o quê? Tem que ter uma parceria. Gostei da pessoa, aí eu marco um dia para a entrevista. Essa entrevista eu marco com todo mundo. Exemplo, marquei para as 10 horas da segunda-feira. Eu já inicio com uma dinâmica. Então eu faço dinâmica 1, dinâmica 2 e simulação. Depois que essas pessoas passarem por essas 3 etapas, os que eu gostar, eu vou encaminhar para uma entrevista. Então eu não faço a entrevista primeiro, gente. Eu faço a entrevista por último. Então segue aí a dica para vocês, de vocês criarem simulação e fazer a entrevista por último. Que aí você só vai entrevistar quem são os melhores. Você não perde tempo. É muito legal. E eu tenho feito isso e o resultado tem sido maravilhoso. Quinta pergunta mais frequente, quanto que eu posso ganhar com televendas? Depende muito do seu segmento. Mas basicamente o pessoal faz o seguinte, o funil é da seguinte maneira. Primeiro você tem os shorts. Os shorts são disparados. Toda vez que o colaborador ele pega o telefone para discar, ele está fazendo os shorts. A ideia é que por dia ele faça de 120 a 200 shorts. No momento que atender o telefone, já virou uma ligação. Para que ele possa, então ele teve um número lá de 120 shots, ele vai ter uma média de 80 ligações. De 60 a 80, gente, essa daí é a média dependendo do segmento. 60 a 80 ligações, pessoas que atenderam. No entanto, ele precisa qualificar, precisa virar o que? Um contato. Contato é quando eu consigo falar com a pessoa que decide. E desses 60 que ele conseguiu de ligações, ele vai conseguir 30 contatos. Desses 30 contatos, ele vai tentar trabalhar com a apresentação. A apresentação é quando o cliente sabe o que eu vendo, ele sabe o que eu estou querendo ofertar. Você vai notar que nesse caso aqui morre mais uns 10. Sobraram 20. Desses 20, só 5 vão me dar a oportunidade de ter um avanço. Para que esses 5, posteriormente, dependendo da venda, você não vai conseguir agora, mas você vai conseguir 2 ou 3 nesses 5 de avanço. Então é onde você pode examinar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um curso meu online, tenho meu curso tenho um curso de gerente de vendas. Ele custa R$1.000, o meu curso de gerente de vendas. Se a menina a cada 2 dias ela conseguiu uma venda, já valeu para mim, valeu muita estrutura. Então você tem que examinar, mas basicamente essa é a taxa de conversão. Começa com 120 disparadas para eu conseguir 60, 70 ligações, dependendo pode ser até 80, para eu conseguir falar com 30, desses 30 eu qualificar 20, que eu faço a apresentação, desses 20 vão pedir e-mail, mas esses 20 eu vou tirar 5 que dá para eu poder trabalhar, são clientes quentes. Então, por isso que é um resultado assim, magnífico por dia, porque depois de 3 meses você virou uma bola de neve, aí você vai ter muito resultado. Quanto custa para manter uma estrutura de televendas?
você pode economizar, mas em média, o custo médio é R$ 2.500. Esse é o custo que você vai ter com toda essa estrutura por operação, que é o que? O salário dele, o encargo, o vale transporte, o salário do supervisor dividido pelo pessoal, a quantidade de pessoas que você tem, também as despesas com telefonia. Sobre telefonia, toma bastante cuidado, gente. Primeiro que você tem que ter 4 celulares, ou seja, um celular de cada operadora, porque dependendo do que o cliente for falar, o cliente, se você não conseguir falar com o cliente, precisa ligar no celular dele, você pode até perguntar. E não é mal não, viu, gente? Fica tranquilo de perguntar, tudo bem, qual que é a operadora que ele trabalha? Com o Vivo. Você vai ligar com o Vivo. Qual operadora? Com o Oi. Você liga pelo Oi. E você pode procurar planos. Tem planos aí que você pode ligar para o Brasil inteiro, pagar uma taxa única. Tem planos muito bons, principalmente você que está fora de São Paulo. É muito mais fácil ter uma operação fora de São Paulo, que você pode ligar para tudo que é lugar por um preço bem interessante. Mas basicamente dá isso aí R$ 2.500. Na outra vez eu fui plantar uma centralzinha bem pequenininha num cliente, um amigo meu, nós conseguimos baixar para R$ 1.800. Esse era o valor assim por mês do custo. Mas calcula-se aí, faça bonitinho, tudo direitinho para você saber qual que é o custo mensal, para você não ter problema. 7º item é qual que é a forma de eu trabalhar, qual é a forma que eu posso trabalhar com vendedores externos e também o telemarketing. A forma é o seguinte, a melhor maneira é você fazer o casadinho. É você ter o representante ou vendedor externo e você ter a equipe do televendas auxiliando ele, como se fosse trabalhando casado. Então você vai vender, vamos supor que você vai vender pendrive, tá aqui, ó, você vai vender pendrive. O pendrive custa R$20, o vendedor tem 10%, ou seja, ele ganha R$2. Então para aquela venda que ele fizer direto, eu dou os 10%, seria os R$2. Quando fazer a venda indireta, se o telemarketing ligar no cliente dele, aí o telemarketing ganha 50 centavos, ele ganha uns 50. Fazer alguma coisa assim casadinha, gente, funciona demais. Não vai fazer o seguinte, olha, se o telemarketing vender, o vendedor não vai ganhar. Não, que você vai criar uma rivalidade e o resultado não é interessante. Você vai matar a operação e você vai matar o vendedor. O ideal é você trabalhar conjunto. Em alguns clientes que eu tenho muito resultado, eu faço o seguinte, o vendedor ganha a comissão dele cheia, independente se for comprado, se o cliente comprar pelo televendas ou não. Porque o vendedor, gente, o custo da venda hoje, o custo de uma visita, que eu recebi os dados de um cliente meu, o custo dele é de R$85 uma visita. Já o custo do televendas é R$7. Então o vendedor externo ele é muito pressionado para tirar pedido. Então se bate muito forte o seguinte, olha, tem que tirar pedido. E ele vai tirar o quê? Pedido de produtos com maior valor agregado. Só que os outros produtos da carteira, ele não tem como atender, porque ele vai ter que fazer outra visita. Então esse fazer outra visita, ele deixa muito a desejar. Por isso que o televendas, ele entra encaixado e o resultado é muito legal. Se você quiser saber mais dicas sobre como fazer esse trabalho casadinho, manda um e-mail para mim que eu respondo numa boa. Oitava pergunta é, eu preciso ter campanhas de incentivo todos os meses? Sim, precisa sim, porque se você tem um pessoal que trabalha numa PA, não é fácil você trabalhar olhando para o aparelho o dia inteiro. Ele precisa ter um ânimo, ele precisa ver gente, ele precisa ter alguma coisa que faça ele ter um motivo para agir, isso que é a motivação. Então você tem que ter uma campanha de incentivo todos os meses. Quem é responsável por isso é o próprio supervisor. O supervisor tem que criar essas campanhas. Eu tenho uma relação de mais de 25 campanhas de incentivo, inclusive no meu curso Como Motivar Equipes. É um curso barato, custa R$49, curso online, tem um monte de bônus, inclusive quem faz esse curso ganha o curso de motivação pessoal, então vale a pena, porque é um curso que eu ensino lá quais são algumas das maneiras de você criar um calendário motivacional para a sua equipe de vendas, para a sua equipe comercial e para a equipe que não é comercial, que também merece. A motivação ela é maravilhosa, né? Então quando você cria essas campanhas, essa motivação, essas brincadeiras, o resultado é bem interessante. No televendas é imprescindível. Quantas ligações minha equipe tem que fazer? Gente, isso daí depende muito do segmento que você tatua. Não adianta você pedir para o pessoal, cobrar do pessoal muitas ligações, se essas ligações não forem efetivadas. Não é isso que você tem que olhar. Tem que saber o seguinte, quantos
retornos minha equipe tem que ter por dia? Essa é a pergunta adequada. As ligações, a gente só tem que examinar as ligações para verificar se está tendo uma diferença muito grande. Uns estão fazendo 20 ligações por dia, outros estão fazendo 2. Então você tem que examinar só por causa disso. Mas, olha o perigo. Pedir para o colaborador aumentar o número de ligação, dependendo da situação, não é interessante, porque eu preciso que ele tenha maior relacionamento. E o relacionamento leva tempo. Então por isso que você tem que examinar o seu segmento. Às vezes é interessante que ele faça 5 ligações por dia e venda 4, do que eu fazer 200 ligações por dia e vender 2. Em alguns clientes meus, a meta que a gente coloca, uma meta mínima para o pessoal fazer ligação, são 30 por dia. Porque ele vai fazer 30 ligações para falar com 10, para ter o avanço de 5. Em outros segmentos, se você trabalhar com produtos para pessoa física, meninos, nem te conto, meu amigo. Nem te conto. Tem empresas aí, tem bancos que a pessoa tem que fazer 200 ligações a cada 2 horas. Tem discadores automáticos. Discador automático, você coloca todos o mailing no software e ele vai discando 4.000 ligações por milésimo de segundo. Uma coisa maravilhosa. E quando o cliente atende, quando o consumidor fala alô, aí cai na mesa do operador. Eu tenho como calcular 60 minutos, de 60 minutos, que o meu colaborador fala em 55 minutos. Então, o resultado, não sei, gente. Eu não gosto desse tipo de trabalho. Não gosto. Confesso que quando eu vou numa empresa e ela força muito o pessoal para fazer ligação, eu até tenho um choque de gestão com o dono. Falo assim, olha, o que você quer? Ligação ou resultado? Então, às vezes, o resultado não é número de ligação, mas sim um tiro certeiro. É como se você pegasse uma espingarda de chumbinho e acertasse na sua presa diretamente. Essa é a pegada, isso daí é interessante. Então, tá aí a dica, estabeleça um padrão mínimo, que esse é o ideal para você cobrar o seu pessoal, mas o máximo tome cuidado para você não forçar demais. Quero 200 ligações por dia. Se não tiver resultado, não, tanto faz 200 ligações como ter 2 ligações. E o 10º item é para iniciar. Posso pegar um parente para ligar as ligações? Esse seu parente tem habilidade comercial? Segundo, ele já foi treinado? Então, se ele já foi treinado, ele tem habilidade comercial? Sim, pode iniciar. Por exemplo, aqui na minha empresa, minha esposa é uma que faz as ligações. Eu também faço muitas ligações, gente. Confesso que eu não queria fazer muito mais, porque eu amo fazer ligações para os clientes, porque você aprende muito. E é para você não ficar enferrujado. Tanto você que é gestor, deveria um dia sentar lá na operação, sentar ali do lado dos vendedores e fazer o trabalho. Porque às vezes, se você não faz isso daí, você começa a ficar enferrujado. E o pessoal vai dar muito valor ao seu trabalho. Então, aqui na minha empresa, quem faz as ligações é a minha esposa. Minha esposa já trabalhou vários anos com telemarketing, é uma profissional exemplar, então ela é treinada, qualificada, não tem problema nenhum. Agora, que não funciona é você pegar às vezes um sobrinho, um primo, ou às vezes a esposa que não tem habilidade nenhuma, simplesmente coloca para ligar, aí vai queimar o seu banco de dados. Então a ideia é, tem habilidade comercial? Ótimo. O segundo passo é treinamento. Deu treinamento e aí você fica bastante ajustado. Gente, esses daqui são as 10 questões, né, que eu prometi para vocês como bônus desse treinamento. Espero que você goste muito. Fica aí a dica de você, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu vou ter o prazer de responder os seus e-mails. Sucesso, até uma próxima oportunidade.